Então é isso, boa noite, pessoal, obrigada pela presença aí. Como o Marcelo já introduziu, vou falar de propensão a investimentos por classe de ativo, mas na verdade é um pouco mais um contexto de como a gente busca personalizar a experiência aqui no Invest, né? E antes de mais nada, também falar um pouquinho sobre o que é o Nuinvest, que é uma marca nova para quem não está familiarizado. O Nuinvest é uma plataforma de investimentos do Nubank dedicada a investimentos, então é um aplicativo separado, que na verdade veio da aquisição da Isinvest, que é de onde eu vim, que eu trabalho há uns 2 anos e meio quase. Então, e a Isinvest também, para quem não conhecia antes, era a maior corretora independente do Brasil. Uma corretora independente é aquela que não é ligada a nenhum banco ou outra empresa, com mais de 50 anos de história, né? Então, na verdade, a Isinvest é lá dos anos 60, tinha o nome de Título Corretora, e Isinvest em si, na verdade, foi o primeiro home broker online do Brasil, lá em, acho que 99, 2000. Isinvest era o nome do produto em si, né? Mas como o home broker ficou mais famoso do que a corretora em si, né? Virou o carro-chefe da empresa, eles adotaram esse nome, né? Então, mudou de título para Isinvest. A gente lançou também o primeiro aplicativo de investimento em renda fixa no país, fomos os primeiros a zerar as taxas de corretagem para investimento no Tesouro Direto. Então, a gente tem uma história já bastante longa de inovação e também democratização do acesso a investimentos no Brasil, né? E agora, recentemente, não é tão recente assim para a gente, né? Porque a gente vem trabalhando nisso há quase, fez um ano agora, né? Então, fez o aniversário, que a gente vem se juntando ao grupo Nubank. A gente ganha ainda mais força para conseguir continuar descomplicando o ato de investir e democratizando os investimentos, né? E qual que é o papel de data science aqui dentro, né? Porque a gente acredita, a gente acredita que a gente consegue descomplicar a forma de investir através de uma experiência personalizada, né? Então, o nosso maior objetivo é responder essas 6 perguntinhas aqui, né? Então, quem são os nossos clientes, quais são os perfis de investidores dentro da plataforma? E essa é uma pergunta mais difícil do que parece, né? Muitos falam de perfil conservador, moderado e avançado, mas na verdade eu gosto de falar que existem o número de perfis de investidores que existe é igual ao número de investidores que está dentro da sua plataforma, né? Cada um tem o seu modo de investir, o seu objetivo, o seu momento de vida, a sua própria aversão ao risco, a sua forma de lidar, a sua estratégia. Então, é bastante complexo já essa primeira pergunta de quem são os nossos clientes. O que, dependendo do momento da jornada de investimento que a gente tem aqui, a nossa missão é decidir o que o cliente mais precisa, né? Então, às vezes ele está no momento de despertar, ele precisa de uma educação financeira. Se ele está no momento mais de acompanhamento, ele precisa de notícias, de relatórios, ou se ele quer investir, a gente pode ajudar ele fazendo alguma recomendação que seja mais adequada para a carteira dele, ou de acordo com os interesses dele. Então, como é algo que a gente pode otimizar também, então, qual a melhor forma de oferecer cada conteúdo, o porquê, isso é muito importante também, dependendo do que a gente vai fazer, se a gente vai fazer, por exemplo, alguma recomendação, é muito importante a gente deixar claro por que a gente está fazendo algum tipo de recomendação. Muitos investidores não seguem recomendações cegamente, eles até desconfiam das recomendações, alguns outros players costumam recomendar só os produtos dentro da própria casa, ou os produtos que têm, enfim, a maior comissão para eles, né? Então, é muito importante a gente dizer por que a gente está fazendo, está recomendando, ou está passando algum tipo de informação, deixar isso bem transparente. O quando, então, qual o melhor momento para a gente tomar determinada ação, então, para a gente enviar algum tipo de conteúdo, ou interagir com nossos clientes, ou fazer algum tipo de recomendação. Cada cliente tem o seu próprio timing de investimento também, depende muito da sua estratégia,
da sua vida financeira. E onde, né, também um canal, a gente tem vários canais, a gente pode impactar o cliente dentro da própria plataforma, a gente pode enviar um push, um e-mail. Então, dado um determinado conteúdo, um formato, um momento, qual canal é mais aderente para cada cliente, também é uma pergunta que a gente tem a missão de responder. E aqui a gente consegue perceber, né, que já começa a ficar, é um problema condicional, né, todas essas variáveis, elas não são necessariamente independentes, então começa a ficar bastante complexo, né, esse problema de condicionar estados e responder uma pergunta específica. Mas não é exatamente disso que a gente vai falar hoje, é mais apresentar um dos projetos que a gente tem, que a gente desenvolveu, que é a de propensão a investimentos por classe de ativos, né, então, antes de começar a falar sobre o assunto, deixar claro o que são essas classes de ativo, o que a gente está falando. Então, na verdade, a gente tem algumas divisões, nomenclaturas internas mesmo, operacionais, digamos assim, de como a gente divide os ativos. Então, aqui a gente usa a nomenclatura macroproduto e subproduto, por exemplo. Então, a gente tem 4 principais macroprodutos: a renda fixa, o tesouro direto, a renda variável e os fundos de investimentos, né? Então, e aí dentro de cada macroproduto a gente também tem os subprodutos, então, que são os tipos diferentes de ativos dentro de cada uma dessas classes. Então, renda fixa, você tem vários tipos de ativos de renda fixa para investir. Você tem CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debentures, LCs, então é uma lista longa aqui. Tesouro direto tem vários tipos também, tem o Selic, tem o IPCA+, tem o prefixado. Na renda variável você pode comprar ações, fundos imobiliários, ETFs, né, que são fundos de índice, BDRs, que ficaram disponíveis recentemente, mais recentemente ao investidor comum, né, que é uma forma de investir em ações de fora, do exterior, diretamente na Bolsa Brasileira, na B3, né. E os fundos de investimento, que também podem ser de diversos tipos, né? Tem os de ações, tem de renda fixa, multimercados, que basicamente podem compor N tipos de ativos dentro da sua carteira, fundo cambial, etc. Então, quando a gente está falando de macroprodutos, são essas 4 classes, e quando a gente falar de subprodutos, são esses tipos dentro dessas 4 classes, né? Só para vocês saberem do que a gente vai falar. Então, por que é importante, né, saber a propensão de cada cliente a determinada classe de ativo, né? Como que a gente pode usar isso? Então, algumas ideias aqui, né? Então, a gente pode fazer ordenação de cards de macro ou subprodutos na prateleira, dada essa determinada propensão. Então, aqui tem umas telinhas, uns protótipos de como é a nossa experiência, como é a nossa prateleira. Então, tem uma parte que é de destaques, a gente pode personalizar de acordo com essa propensão. Então, se a gente sabe que um cliente vai investir em uma determinada classe de ativos e não tem nenhum interesse em outras, a gente consegue personalizar melhor, deixar mais próximo, diminuir o número de telas que o cliente precisa passar, o número de cliques que ele precisa fazer até chegar onde ele realmente precisa. A gente pode fazer uma maior customização de combos, então a gente tem alguns combos que você pode comprar, a gente chama de compra com um clique, né? Então, os nossos analistas, né, de investimentos montam alguns combos que já são formas mais fáceis de você conseguir diversificar a sua carteira, se você não tem muito conhecimento de como fazer isso sozinho. Então, essa é uma das formas da gente conseguir, talvez, customizar esses combos de uma forma, talvez, automatizada. Sugestão de conteúdos e produtos mais relevantes na home também, então essa é só a parte da prateleira, a gente pode jogar coisas na home também, a gente está flexibilizando a nossa plataforma para isso. Então, a parte de conteúdos, a gente tem todo um canal, além do blog, que a gente tinha o blog da Isinvest, que foi unido ao blog do Nubank, então tem muito conteúdo por lá. A gente também tem o Invest News, que é um canal específico de notícias sobre o mercado financeiro. Lá tem muita produção de conteúdo que a gente pode apresentar para os clientes de acordo com seus interesses e necessidades também, né?
Outro uso é na customização de campanhas de CRM. CRM é as ferramentas de disparo de e-mails, de push, de comunicação que a gente usa, né? Então, às vezes, a gente tem uma determinada campanha, a gente pode ajudar a escolher qual que é o público mais aderente a essa campanha, ou mídias pagas também, que são aqueles banners que vocês veem no Facebook, Instagram, que tem custo, né? Então, se a gente saber qual é o público mais propenso a determinada classe de produtos, a gente consegue personalizar isso bastante, diminuir bastante os custos. E aumentar também a relevância das nossas comunicações, né? Então, essas são algumas ideias de como que a gente usa isso. E aqui é um pouco da nossa, digamos, macro estratégia de como personalizar a experiência, né? Então, a gente divide o ato de investimento em 5 principais pilares. O primeiro é talvez o mais clássico, né? O objetivo e a estratégia é a parte financeira da coisa, né? Então, dado o seu objetivo, o valor que você tem para investir, o prazo e o seu perfil de risco, existem combinações melhores, e esse pilar é um pouco do que o Vitor e o Matheus vão comentar na próxima palestra, próxima apresentação, palestra, falar um pouco sobre engenharia financeira mesmo. Então, como que a gente, dado um perfil de risco, dado a estratégia de cada um, como que a gente monta estratégias automatizadas até melhorar portfólios ótimos, né? Então, isso é a parte mais clássica, digamos assim, de engenharia financeira. Tem a questão do timing, então, como eu falei, né, cada cliente está num momento diferente da jornada de investir, e além disso, cada um tem a sua própria frequência de investimento, né? Então, tem cliente que investe todo mês, tem cliente que investe uma vez por semestre, uma vez por ano, porque é quando cai o 13º ou bônus, então tem bastante diferença, né? Obviamente, o ideal é todo mundo investir um pouco todo mês, mas está bem longe de ser a realidade, então entender o timing de cada cliente é fundamental para a gente saber exatamente como se comunicar com ele, né? Tem a questão do interesse em si, né, no produto, então, independentemente de ser a melhor estratégia financeiramente ou não, as pessoas, elas têm interesse, então, a gente identificar o que elas estão mais propensas a investir, independentemente de ser a melhor ideia ou não, nos ajuda até a direcionar, talvez até rebater essa ideia, falar, talvez você não deva continuar investindo dessa forma, que tal fazer de outra. E isso aqui a gente mede bastante pelo histórico de padrão de investimento mesmo, então o histórico de como a carteira dele se comporta, como a carteira evoluiu, quais foram os investimentos que ele fez no passado, e também pelo histórico de navegação na plataforma. Essa é um conjunto de variáveis extremamente relevante, se mostrou muito relevante mesmo, né? A feature importance desses modelos usa bastante features de navegação, então quais prateleiras ele clica, quais tipos de produto ele visualiza, com que frequência, são indicativos bastante fortes do que ele está procurando e do que ele está mais propenso a investir, e a gente pode ajudar, né? Então, ele está clicando bastante em fundos, mas ainda não comprou, a gente pode ajudar ele, talvez, a fazer esse investimento, dando algum tipo de informação, alguma recomendação dos nossos analistas ou algum relatório. O canal, então, a gente tem vários canais, a gente tem e-mail, push, a gente tem a nossa própria central de atendimento, a gente tem a área logada, o aplicativo em si, né? Então, várias formas diferentes de impactar o cliente, que a gente pode otimizar dado o que é que a gente está querendo fazer com esse cliente. E um pouco de formato também. Então, quando a gente fala de produto, por exemplo, tem o próprio self-service, né? Essa é a nossa plataforma, ela é bem centrada em self-service, mas também a gente pode fazer recomendações aí por um produto específico, né? Um ativo específico, ou pode ser em formato de combo, que eu já comentei antes, ou as carteiras recomendadas, principalmente de renda variável, que os nossos analistas têm. Então, o formato, até a própria argumentação, né, de por que eu estou oferecendo isso, formas diferentes de se comunicar com os clientes impactam também essa questão. Então, a gente divide isso, mais ou menos nessas 5 pilares, e o que a gente vai falar hoje, especificamente, é essa parte de propensão
a investimentos por classe de ativo, ela é um recorte desses dois pilares, do interesse do produto e um pouco do timing. Ele não é otimizado para timing, mas obviamente eu tenho que ter um horizonte de tempo, né, senão não vai fazer sentido. E eu queria comentar um pouco sobre por que é importante essa divisão em módulos, né, por que a gente está quebrando isso. Isso nos dá bastante flexibilidade para conseguir otimizar cada uma dessas partes sem ter que retreinar algum tipo de modelo. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo um estudo bem mais profundo em timing e fazendo modelos que vão tentar ser bem precisos em timing, então descobrir qual que é a melhor semana para cada cliente, então qual que é a semana que cada um investe, talvez até o dia da semana. Então, se a gente tivesse isso totalmente acoplado nos nossos modelos de dizer qual é o produto ou qual é o canal, a gente teria o problema, porque teria que retreinar tudo, né, cada vez que a gente mexe alguma coisa. Então, ter tudo isso bem desacoplado e essas interligações separadas fica muito fácil para a gente conseguir otimizar cada etapa e até mesmo interagir eles de formas diferentes, testar interações diferentes entre esses pilares, né. Aí um pouco agora sobre essas variáveis que a gente está usando, né, então explorar um pouquinho mais como que a gente tem isso organizado aqui dentro. A gente tem uma feature pool, ou feature store, né, cada um chama de um jeito. Então, que tipos de dados a gente tem nela, né? Então, a partir do Data Lake, a gente construiu um ETL dedicado a Data Science, né, por assim dizer. Então, a partir das nossas tabelas do Data Lake, a gente já deixa features pré-processadas e padronizadas, né? Isso é importante também entre um modelo e outro. Quando você diz que é uma variável, ela é a mesma variável, né? Não tem modelo que calcula a mesma variável de formas diferentes. Então, isso ajuda bastante a gente também a reaproveitar e diminuir o ciclo de desenvolvimento de modelos. A gente consegue prototipar e gerar modelos em uma semana facilmente, porque já tem bastante coisa pré-processada. Então, é muito fácil de testar a hipótese rápido, né? Não precisa ficar passando por data prep e cálculo de feature toda hora. Então, basicamente, o que a gente tem, a gente tem essas camadas de ETL, né? Então, dados cadastrais e de movimentações financeiras, movimentações e posições financeiras também, né? Então, quanto que ele tem alocado em cada classe de ativo, em cada ativo específico, até se a gente quiser. Então, quantos ativos diferentes. Então, ele tem uma carteira de renda variável. Quantos ativos tem dentro dessa carteira de renda variável? Dados de navegação num nível mais macro, então, como eu comentei, né? Onde que ele navega, onde que ele acompanha, quantas vezes ele entrou nessa parte, quantas vezes ele entrou nessa por dia, qual que é a frequência que ele entra, quantas vezes no mês ele entra em determinadas partes, e algumas partes mais detalhadas de navegação. Então, também como eu comentei antes, ele entrou num card de fundos, mas que tipo de card de fundo que foi? Ele entrou num card de fundo multimercado, ele está procurando um fundo de multimercado, a gente consegue chegar nesse nível de granularidade, ou ele olhou uma carteira recomendada, que carteira recomendada? De dividendos. Então, tem algum interesse aqui em estratégias de dividendos, então, né, não faz sentido eu oferecer alguma ação mais, sei lá, voltada para growth ou qualquer coisa, porque eu consegui identificar que ele tem mais interesse em dividendos do que outra coisa. Então, talvez faça mais sentido eu oferecer um fundo imobiliário do que talvez uma small cap, né? Então, por mais que seja classe de ativos diferentes. Nessa segunda camada aqui, a gente faz uma combinação dessas features, né? Então, a gente pode combinar, por exemplo, tem algumas features de, digamos, eficiência, né? Então, quantas compras ele faz, né? Compras seriam investimentos, né? Então, quantos investimentos ele faz para cada vez que ele entra na prateleira de investir, né? Então, ele já entra decidido, se ele tem uma eficiência muito alta, toda vez que ele entra na parte de investimento, ele vai investir em alguma coisa. Se ele tem uma eficiência muito baixa, a gente sabe que é uma pessoa que navega bastante, talvez tenha dificuldade para tomar uma decisão. Então, nessa parte a gente combina bastante essas features. Depois disso, a gente faz janelas, aqui é mais um feature engineering mais clássico mesmo, a gente vai olhar uma variável, uma janela de 6 meses, 12 meses, isso está parametrizado nas funções que geram essas features, e a gente vai ver médias, máximos, mínimos, se aumentou, se diminuiu. E no final a gente
faz mais algumas combinações também de tudo isso e agrega no final para ter tudo isso disponível. Isso roda todo dia, então todo dia a gente tem todas essas features atualizadas por cliente. Então é com elas que a gente basicamente trabalha, ao menos boa parte do tempo, pelo menos para prototipar, a gente testa rápido as ideias, e se a gente precisar de algo mais específico, uma granularidade temporal diferente, aí a gente vai fazer separado, mas tudo isso daqui já tá automatizado. Então, falando sobre os modelos em si, né, a gente desenvolveu modelos de propensão à compra, né, de novo, compra é o ato de investir, para cada macroproduto e também para subproduto, mas aí só de renda variável e de fundo. Subprodutos de renda fixa e tesouro, a gente não achou que fazia tanto sentido assim a gente separar. Em nível muito macro, o que a gente usa? Dados de clientes históricos até 6 meses, como eu comentei na Feature Pool, a gente calcula dados, janelas de até 1 ano, mas aqui a gente escolheu usar até 6 meses. Isso é importante, a gente não pode usar só dados muito quentes, então, só dados do mês passado, sei lá, 3 meses, porque pode ficar muito instável, né? O comportamento do cliente pode estar muito atrelado aos últimos movimentos de mercado, a gente não consegue generalizar um padrão de comportamento real e sim, fica muito instável. Do contrário, se a gente usar uma janela muito longa, a gente pode aí não captar essas dinâmicas muito bem e às vezes ele pode ter mudado, evoluído como investidor, mudado muito a carteira e a forma de investir, a gente também vai ficar muito difícil de captar isso daí. Então, no caso aqui, a gente usa 6 meses de dado em cada vez que a gente roda. E a nossa janela temporal é sempre mensal. Então, basicamente, é o modelo em batch, né? Então, todo mês a gente roda e tem esse score e também a lista ordenada por propensão, dizendo qual a probabilidade de cada cliente, qual a propensão, né, de cada cliente comprar cada macroproduto naquele mês. Então, eu rodo o dia 1 de manhã, eu tenho naquele mês qual que é a propensão dos clientes. Tá? Isso a gente tem por macroproduto e por subproduto, né, como eu comentei. Por subproduto, na verdade, é concatenado com o de macroproduto, né, então eles são dependentes, eu só vou escorar nos modelos de subproduto aqueles que, digamos, passaram por um threshold de macroproduto, e o threshold é basicamente esse daqui, né, então a gente tem uma propensão por cada um dos macroprodutos, por exemplo. Esse modelo, ele já não é um modelo único, tá? Na verdade, ele é um ensemble, é um stacking, mais especificamente no caso de outros 4 modelos baseados em árvore mesmo, gradient boosting, random forest, a gente faz algumas versões balanceadas de jeitos diferentes ou com um grid search diferente, que cada uma consegue ter um viés um pouco melhor para uma determinada situação. Então, alguns desses modelos funcionam melhor para, por exemplo, clientes que não têm essa classe de ativo na carteira e estão propensos a investir pela primeira vez. E outro modelo é muito ruim para identificar essas entradas e só consegue identificar os caras que já têm aquilo na carteira. Então, cada um tem digamos, uma habilidade específica. Então, a gente faz um stacking depois, que é basicamente usar todos os outputs, se você tem N modelos, ter um outro modelo que pode ser uma regra de negócio simples, mas, né, que você mesmo condiciona, você faz lá um switch, um if, else, um case when, mas pode ser um modelo também, aqui no caso, é um XGBoost que faz esse stacking final e me dá a propensão final. Como vocês podem imaginar, extremamente não linear esses modelos. Então, interpretabilidade já era algo que, desde o começo, a gente achou que não era muito relevante. Lembrando, aqui a gente está medindo o interesse do cliente no produto, né? Então, não é se esse produto, de fato, é o melhor para você ou não. O que a gente está tentando medir é o que o cliente vai fazer. Se ele está fazendo a melhor escolha ou não, isso são outros 500, né? Então, tem
Então, e para isso, né, saber se de fato é o melhor para a carteira é onde a gente realmente precisa de argumentos mais fortes. Então, se a gente for, por exemplo, fazer uma recomendação, a gente precisa saber o porquê que a gente está recomendando isso. Mas se a gente quer só medir por que que o cliente está interessado em determinado produto, aí a gente já não precisa saber muito o porquê. Então, interpretabilidade foi algo que desde o início a gente falou, precisamos? Não, então, ok, vai ser um modelo bastante não linear e a gente não precisa se preocupar com isso. Apesar de que mesmo sendo não linear, tem técnicas bem agnósticas à complexidade e arquitetura de modelo que a gente poderia usar, Sharp e Values, funcionaria bem se a gente quisesse ainda interpretar o que está acontecendo aqui, mas não era do nosso interesse. Então, basicamente, cada um desses modelinhos aqui já são uns 5 modelinhos rodando, né? Uns 4 iniciais, mais um stacking, então tudo isso aqui, na verdade, já são 20 modelos. E isso é só para macroproduto, né? Para subproduto é a mesma coisa, só que ele passa por esses primeiro por esse macroproduto. Aí o que está acontecendo aqui, né? A gente não fez um modelo multilabel, não que não pudesse, na verdade a gente fez, né? A gente testou os dois, né? E a gente viu que o multilabel ele realmente tinha uma performance um pouco inferior, então a gente preferiu ficar com os modelos individuais. Só que aí a gente tem um problema. Se a gente quiser escolher um só, então se a gente quiser determinar a ordem de propensão, se a gente quiser escolher um só, qual que é o mais propenso? Se for colocar um banner na home só, qual que vai ser? Aí a gente começa a ter um problema, que a gente tem modelos diferentes, como é que a gente compara eles, né? Então a gente precisa ter uma régua normalizada no final, que a gente consiga fazer uma classificação justa entre os outputs dos modelos, porque isso completamente não é direto. Então, a forma como a gente fez aqui, além de fazer, a gente fez essa normalização por probabilidade de investimento, né? Desculpa o termo aqui, compra, ele é um pouco interno, né? Mas por probabilidade de investimento. E por que que a gente fez dessa forma mais discreta, né? Então, 5 estrelinhas, porque já era mais fácil para a gente para ser utilizado pelos times, né, pelas áreas de negócio. Se a gente fizesse uma régua talvez contínua, ainda não seria claro para eles o que é alta propensão, o que é baixa, o que é média. Então, isso foram as próprias áreas de negócio que pediam bastante, né? Mas o que é baixo, o que é alto, o que é médio? Então, a gente já meio que abstraiu isso e deixou nesse formato de estrelinhas. A gente chama, então, o rating. Ele vai de 0 a 5, então o 0 ele não está propenso a esse produto. Aí vai de 1 a 5, né, desde muito baixo até muito alto. E qualquer regrinha aqui para escolher entre eles já estão normalizados, então basicamente você escolhe o de maior estrelinha. Se tiver desempate, tem um critério de desempate ali. E basicamente para esse, digamos, modelo final que escolhe o produto mais propenso, basicamente são esses obviamente é uma faixa, né, mas a gente também deixou para facilitar um pouco um valor só médio de probabilidade de compra dado o rating, né? Então, se ele tiver 0 estrelinhas em todos os produtos, significa que ele não vai comprar nada naquele mês, né? Lembra que é mensal. E isso é muito comum, porque a maior parte da base não compra todo mês, então vocês vão ver depois como desbalanceado é esse problema. Então, se ele tiver nenhuma estrelinha, a probabilidade dele comprar é 4%. Então, realmente é bastante baixa, é quase nenhuma. Uma estrela, 16%, até 5 estrelas é realmente 90% de chance dele comprar alguma coisa. Obviamente, pouquíssimos clientes, pouquíssimos casos caem nos 5 estrelas. São realmente os casos. Provavelmente o cara já compra todo mês, então é muito fácil saber separar que ele vai comprar ou não. E em termos práticos, né, esses ratings a gente pode usar para uso específico ou para decisões que envolvam mais de um produto, como eu comentei, né? Então, basicamente, a gente entrega para as áreas de negócios todas essas estrelinhas. Se eles estão interessados só no sei lá, o de renda variável, porque eu tenho uma carteira nova e eu quero comunicar que eu tenho uma carteira nova ou que ela mudou, atualizou, enfim, quais são os clientes propensos à renda variável, é só isso que me importa. Agora, se eu quero
trocar a ordem da minha prateleira para ela ficar mais ajustada ao cliente, aí eu preciso saber todos, né? Então, basicamente, a gente tem o output do modelo, não é só essa informação final, é realmente tudo isso daqui, mais esse daqui, né? Mais a decisão final. Aí agora um pouco sobre métrica, um pouco sobre resultado e métrica. Métrica é sempre um assunto importante, né? Então, a gente tem duas visões aqui de métricas, tá? Então, a primeira, do ponto de vista da base, o que acontece com os clientes, o que eles fazem todo mês, né? Então, aqui, na verdade, esse aqui é o dataset de validação, né? Que a gente juntou, acho que 3 meses para montar essa validação. Então, da base, só 22% comprou. 78% não compra, em média, né? Então, no mês. Então, já é um problema um pouquinho desbalanceado se você fosse só querer dizer se o cara compra ou não. Já tem um certo desbalanceamento aqui. Quando a gente quebra isso daqui, ainda por classe de produto, aí vocês imaginam quão baixo é esse percentual por mês, né? Então, é um problema já bem desbalanceado. Então, do ponto de vista da base, dos clientes que compram, o modelo consegue acertar, e aí aqui a gente está usando essa regra final, né, de ou mais propenso, lembrando que o cliente ele pode comprar mais de um produto, né, então nada impede, ele pode comprar os 4, mas olhando esse output final, ele acerta 81% dos casos que o cliente compra alguma coisa. Então, e dos casos que ele erra, metade não comprou nada, e metade só realmente a gente falou que ele estava mais propenso a um produto e ele não comprou aquele produto. Dos que não compraram nada, a maioria das vezes a gente acerta, então são verdadeiros negativos aqui, mas a gente também, digamos, erra bastante. São falsos positivos. A gente falou que ele ia comprar alguma coisa, mas na verdade ele não comprou nada. Isso é um problema pro negócio? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. A outra visão que a gente tem a partir do output do modelo, o que acontece, né? Então, a gente tem aqui um output, qual que é o produto mais propenso para cada cliente, lembrando que uma das respostas pode ser o nada, né? O nada é o nome da label que a gente deu, ele pode não comprar nada, e a gente fala que ele não comprou nada. Então, nos casos que a gente fala que ele não comprou nada, a gente acerta quase todos, é muito fácil dizer que ele não compra nada. Mas ainda tem aqueles 4% lá que a gente acha que não vai comprar nada, e ele vai lá e compra. A gente não consegue captar 100% disso, né? Normal. Então, dos que a gente falou que vai comprar alguma coisa, então, né, a gente falou que não vai comprar nada, versus a gente falou que vai comprar alguma coisa. Dos que a gente erra, quase todos os nossos erros, na verdade, a pessoa não comprou nada. Então, de novo, é outra forma da gente ver aqui os falsos positivos. Por que a gente tem falsos positivos tão altos, relativamente altos? Isso foi uma escolha de negócio, né, digamos assim. A gente concordou que era muito menos problemático a gente dizer que o cliente ia comprar um produto no sentido de que, né, a gente vai fazer uma oferta, ou a gente vai mostrar alguma coisa lá na experiência, ou trocar a ordem de alguma coisa, e na verdade ele não está interessado em comprar nada. Isso não é um atrito muito grande. Versus a gente falar que ele vai estar propenso a alguma coisa, a gente começar a mandar recomendação e ordenar tudo de uma forma, e na verdade ele está interessado em outro produto. Isso é um atrito muito maior. Então, a gente realmente focou em ter essa métrica aqui o mais alta o possível, mesmo tendo, mesmo tendo falso positivo. A gente vai ter falsos positivos, a gente pode ter mais falso positivo, o importante é a gente maximizar isso daqui ao máximo. E minimizar isso daqui ao máximo, né? A gente quer capturar o máximo possível de compra. Então, pensando nisso, que tipo de métrica, qual métrica vocês usariam, assim, qual métrica de avaliação que vocês usariam ali lá no modelo para otimizar? Isso é muito importante, eu conheço
muitos cientistas de dados, principalmente mais jovens, mais inexperientes, acabam não pensando muito na métrica, falar, é um problema de classificação, A ou C e acabou. Mas nem sempre a ou C é a métrica mais adequada, dependendo do problema, dependendo das métricas que você precisa otimizar. Então, último recadinho aqui sobre métrica, a escolha da métrica ETA é fundamental para a gente atingir os resultados de negócio que a gente queria. Então, o que a gente queria? A gente queria acertar ao máximo, mesmo tendo bastante falso positivo. Então, se a gente usasse o AOC, né, lembrando que a AOC é a área embaixo da curva ROC, a taxa de verdadeiros positivos é um pouco perigosa de se usar em problemas muito desbalanceados, né, quando você tem muitos zeros para poucos uns, digamos assim. Porque, basicamente, você atribuindo acertar os seus verdadeiros negativos, quando, na verdade, é muito menos interessante do que acertar a sua classe alfa, né? Então, ele já é, quando você tem um problema muito desbalanceado, você já tem que se perguntar um pouco se é a métrica correta. Se você realmente não se importa com a sua taxa de falsos positivos, aí realmente é um alerta muito grande de que talvez você deva usar outra métrica. A métrica que eu usei nesse caso aqui foi a área embaixo da curva PR, né, a curva de Precision Recall. Aí um pouco sobre baselines, né, também. Então, o baseline do AOC, todo mundo sabe que é meio, porque cada taxa de incremento em verdadeiros positivos, você tem um incremento em falsos positivos igual, então é um classificador absolutamente aleatório. Para a curva de Precision Recall, algumas pessoas também não sabem que ela é dada pela proporção de verdadeiros de classes verdadeiras para o negativo. Então, se isso fosse perfeita, é uma linha horizontal, né? Então, se eu tivesse um dataset, seria o meu meio aqui, uma curva meio. Mas se eu tenho algum desbalanceamento muito grande, essa linha vai se mexendo, e esse é o meu baseline. Então, só também um pouco sobre as métricas, e agora a gente começou um pouquinho, 5 minutos depois, então acho que eu não estourei o tempo. Espero que eu não tenha estourado o tempo. Mas agora dá para fazer as perguntas, né, Marcelo? Obrigado, Ana. Isso mesmo. Vamos fazer aqui algumas perguntas que o pessoal mandou. Estamos no tempo ainda, mas... Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é a variável que o modelo otimiza, né? É só a compra do produto, sim, não, booleano, ou envolve também valor, alguma coisa assim? Essa é uma boa pergunta. Nesse caso, realmente, essa foi uma das primeiras coisas que a gente decidiu, né? Realmente é uma boa pergunta sempre. Nesse caso, era realmente só a booleana, era a flag, era um classificador mesmo, porque o que a gente queria era medir o interesse do cliente no produto, se ele estava propenso a comprar aquilo para, enfim, otimizar a experiência dele. Esses thresholds de valores a gente costuma usar, a gente tem alguns modelos aqui, por exemplo, o modelo de retirada, né? Então, se a gente quer evitar a retirada de um cliente, um resgate, obviamente a gente porque se ele fez resgate de R$ 10, porque é o que sobrou ele fez ele colocou dinheiro na plataforma, fez vários investimentos, sobrou R$ 10, ele vai pegar de volta, isso não é um problema. A gente tinha algumas políticas que trigavam pesquisa, por que você fez um resgate, a retirada, a qualquer valor, isso era um saco, todo mundo comentava ali no final, poxa, tô só tirando R$ 10, pelo amor de Deus, qual que é o problema? Então, para esses modelos, a gente coloca um threshold. Aqui, como a gente não quer medir, não é uma questão de impacto financeiro, é realmente de personalização de experiência, foi só flag mesmo. Não comentei, desculpa.
Não, é tranquilo. É, uma outra pergunta aqui é, que ferramentas vocês usam para acompanhar, né, e monitorando os interesses sobre o produto? Vocês usam, são ferramentas internas ou vocês usam algum software como o Power BI? A gente, então, aqui a gente tem algumas diferenças de infra, né, de ferramentas entre o Nubank e o que a gente usava aqui. No Nubank tem as ferramentas de monitoramento automático que sobem lá no Looker, né, alguns monitoramentos. Aqui na antiga Easy, né, então no Invest, a gente trabalha com Power BI, nossa ferramenta de data viz. A gente tem um modelo de dados que a gente construiu especificamente para fazer o monitoramento desses resultados, e isso é feito pelo Power BI, a parte visual, né, no caso. Legal. Bom, obrigado, Ana.